Atenção! Este vídeo, a exemplo de todos os vídeos postados neste canal, tem proteção autoral, tanto de sua narração quanto de seu conteúdo, não podendo ser utilizado por terceiros sem autorização expressa de seu realizador, produtor e intérprete, radialista Renato Gaúcho. O possível infrator, seja pessoa física ou jurídica, está sujeito à ação ordinária por violação de direitos autorais e terá de responder por danos materiais e morais. Tal garantia está no artigo 5º, inciso 28º, letra B da Constituição, bem como na Lei dos Direitos Autorais 9.610/98, como descrito nos artigos 7º, 22º e 29º. Acrescente-se que a cessão de direitos deste programa se presume onerosa, como indica o artigo 50 da Lei 9.610/98. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Querido diário, acho que estou apaixonada por um menino que também estuda na minha escola. E quer saber, acho que ele também gosta de mim. Sempre que eu passo perto dele, ele não para de me olhar. Era bem assim que eu escrevia naqueles meus cadernos. Lá atrás, né? No comecinho da adolescência. Cadernos que todo ano eu encapava com todo capricho, normalmente num tom rosa, aí colocava lacinhos, enchia de corações, de adesivos. E ao fim de cada dia, normalmente antes de deitar, me debruçava sobre ele e escrevia as minhas vivências, o que tinha acontecido durante o dia, como se fosse assim um desabafo, ou quem sabe um amigo querido, em quem eu tinha toda a confiança do mundo. Meu querido diário, qual menina daqueles tempos? Hoje eu sei que está tudo muito moderno, né? Hoje em dia tem até no computador, tem no celular, espaço ali. Não é tão romântico como era. Naqueles tempos, não. Naqueles tempos a gente tinha esse caderno, chamado diário, que guardava debaixo do travesseiro. E havia também os papéis de carta que eu colecionava. E que hoje, talvez, muita gente nem conheça, né? Nunca tenha ouvido falar. Olha que saudade que eu tenho dos meus tempos de adolescente. Naquela época, tudo era mais simples. A gente parece que não sofria tanto. Pelo menos não de amor. Até porque nem sabia direito o que era estar apaixonado de verdade. A gente suspirava quando via a pessoa passar assim perto. Sentia o coração batendo forte, aquele friozinho da boca do estômago. E às vezes até tremia. Mas nem de longe fazia ideia o tamanho da tortura que era gostar de verdade de alguém. Se pudesse, eu voltaria no tempo. Uma época cheia de sonhos. Sabe, em que a gente fechava os olhos e viajava para longe. Em que minha única preocupação prática era estudar. Ajudar minha mãe em casa, depois fechar os olhos e sonhar. O fato é que a gente cresce e tudo muda. Nos deparamos com a cruel realidade da vida. Mas uma coisa eu digo, farei qualquer sacrifício para não estar vivendo o drama que hoje vivo. Antes de mais nada, preciso dizer que tenho 46 anos. Sou casada, bem casada, aliás. Meu marido é um verdadeiro anjo na minha vida. Sempre gostou de mim e me tratou bem. Tenho um casal de filhos, 2 adolescentes. A menina com 13 anos e o menino com 16. Casei com o Gilmar por amor. Sempre fomos muito apaixonados um pelo outro. E mesmo com o passar do tempo, com o desgaste, com a rotina, isso não mudou. Eu não estava brincando quando eu falei que ele sempre foi um anjo na minha vida. Sempre foi um homem voltado para a família. Nunca foi de sair para a rua, voltar tarde da noite para casa, frequentar bar. Nunca. Não bebia nem mesmo ali em casa. Olha para mim,
sempre foi o homem perfeito, principalmente porque sempre procurou fazer de tudo para me fazer feliz. Contando com o tempo de namoro, já estávamos juntos há quase 20 anos. Eu era tão feliz do seu lado. Na minha vida, tudo estava no seu devido lugar. E é por isso que eu até hoje me pergunto, meu Deus, por que o Sérgio apareceu no meu caminho? Por quê? E tem outra pergunta que eu me faço também. Será que esse homem é um teste que Deus colocou na minha vida para ver se eu sou digna, se mereço a família maravilhosa que eu tenho? Tudo aconteceu numa segunda-feira, quando cheguei ao trabalho. Tinha uma pessoa diferente ali entre os meus colegas. Eu não sabia, mas ele tinha sido contratado já na semana anterior. Aquele era seu primeiro dia de trabalho. Eu não sei explicar, mas desde que ele me olhou, que eu senti uma espécie de arrepio. Ele tinha um modo de olhar assim, tão fixo. E quando nos cumprimentamos, ele me disse seu nome e só de tocá-lo, senti coisas diferentes também pelo corpo todo. Foi uma impressão tão forte que ele me passou. Não vou negar, passei aquele dia todo tentando evitar olhar na sua direção. Porque toda vez que ele olhava para mim, sei lá, acontecia aquela mesma sensação. Quando conversamos pela primeira vez, no meio daquela semana, aquela primeira semana, no intervalo do almoço, ele me contou algumas coisas da sua vida. E era tão novo, só tinha 29 anos. Perto de mim, que já tinha 46, era um menino. Aliás, foi isso que eu falei. Nossa, se você fosse um pouquinho mais novo, eu podia até ser sua mãe, sabia? Falei aquilo assim de brincadeira, claro, para tentar até quebrar o gelo. Só que, sei lá, ele continuou sério e retrucou. Imagine, eu com uma mãe linda assim como você. Quer dizer, não é que a minha mãe não seja bonita, né? Mas não tem nem comparação. Aliás, exagero seu falar isso, viu? Você tem cara de menina. Olha, foi um elogio que me deixou tão sem graça. Eu não esperava. O pior foi que ele falou aquilo me olhando nos olhos. E aquele sorriso. Primeiro estava sério, parecia até que ia me passar uma reprimenda quando eu falei que ele podia ser meu filho. Mas depois que fez o elogio, ele sorriu. Desde o começo, como ele perguntou, eu falei que era casada, tinha 2 filhos, o mais velho já tinha 16 anos, e para minha surpresa, ele me contou que era solteiro. Já fazia um certo tempo que estava sozinho, não tinha ninguém. Eu, sinceramente, não sei o que passou pela sua cabeça. Mas entre tantos colegas ali na empresa, ele acabou se tornando mais próximo justamente de mim. Na hora do almoço, por exemplo, ele já emparelhava comigo ali, quando a gente ia almoçar, e normalmente sentávamos na mesma mesa. Conversávamos sobre tudo. E isso foi criando um certo vínculo. Foi fazendo crescer uma certa intimidade entre a gente, a ponto de fazermos brincadeiras assim um com o outro. Só a presença me fazia tão bem. E aos poucos, sem me dar conta, essa nossa aproximação foi me transformando por completo. Foi uma coisa meio inconsciente. Mas eu passei até a me arrumar mais, melhor, para ir trabalhar. Era raro, por exemplo, eu usar um batom. Mas até isso eu passei a fazer. Incrível, né?
Coisas que vão acontecendo e você não se dá conta. Passava aquele batom dos lábios, um rímel nos olhos, tudo assim muito discreto, claro. Só que não passou despercebido nem aos olhos do meu marido. A pessoa convive com você durante tanto tempo, aprende aos seus hábitos. Um dia, enquanto eu estava ali me pintando na frente do espelho, ele parou atrás de mim, ficou me olhando e depois me chamou. Vamos, Rosângela, a gente vai se atrasar. Olha, não sei se ele ficou ruminando aquilo, mas foi no carro durante o trajeto. Eu sempre ia de carona com ele até o centro, que ele comentou. Tô te achando meio diferente nos últimos tempos, sabia? Quem diferente eu? Diferente como? Não sei. Você comprou roupa nova? Até a maquiagem que você nunca usou tá usando agora? Pelo menos nunca usou para ir trabalhar, né? Olha, aquilo foi um choque, assim, que me deu. Por quê? Porque aí que eu me dei conta, e ele também havia se dado, de que eu passei a fazer aquelas coisas meio sem pensar. Sabe, uma coisa assim meio inconsciente. Mas ele notou e é claro, né? Deve ter achado estranho. Deve ter se perguntado, o que está acontecendo com essa mulher? Sem saber o que dizer, até porque nem tinha pensado no assunto, eu só disse aquilo. O que tem? Não posso usar maquiagem? É claro que não era pro meu marido que eu estava me arrumando um pouco melhor. Mesmo sem me dar conta, era para outra pessoa que eu estava querendo me mostrar. A verdade é que demorou um pouco para eu cair na real. Isso só foi acontecer naquele dia quando o Sérgio faltou ao trabalho. Normalmente, quando chegava na firma, eu chegava e ele já estava lá, sentado à sua mesa diante do computador. Só que naquele dia, cheguei e não o vi. Não me preocupei, de repente, ele estivesse atrasado, ou quem sabe na cozinha, pegando um café. Só que aos poucos, o tempo foi passando e ele não chegava. Aí começou a me bater, sabe, aquele aperto. Aquela saudade. Eu olhava na direção da sua mesa, não o via e ficava ali me perguntando: o que será que aconteceu? Pensa num dia vazio, num dia sem graça. Parece que as horas não passavam. Até o almoço foi meio indigesto, porque ele não estava ali para conversar. Depois que voltei à empresa, enquanto escovava os dentes, me olhei no espelho, sabe, fiquei me encarando, e a imagem do Sérgio não saía da minha cabeça. E foi naquele momento que eu perguntei a mim mesmo em pensamento: o que será que está acontecendo comigo? Por que será que eu estou me sentindo assim? Por que não consigo tirar esse rapaz do pensamento? Fiquei ali me torturando e também me recriminando, lembrando a mim mesma que eu era uma mulher casada, que tinha que me colocar no meu devido lugar. Nunca tinha sentido um aperto tão grande no peito, não só por conta da falta que senti do Sérgio, mas porque também caí em mim. Me dei conta de que estava sentindo alguma coisa que não devia por aquele rapaz. E depois que fui embora, que meu marido chegou em casa, eu me senti ainda pior, mesmo não tendo feito nada de errado. O simples fato de ter sentido falta do Sérgio, de ter passado o dia todo pensando nele, me fez sentir como se tivesse cometido uma traição. Eu nunca tinha passado por isso na vida. O Gilmar até notou que eu estava triste. Perguntou se estava tudo bem. O que eu ia dizer? Inventei que estava com dor de cabeça. No dia seguinte, quando vi o Sérgio de novo na empresa, ao contrário do que tinha acontecido no dia anterior, meu coração pulou de alegria. E olha,
Não sei o que me deu na cabeça. Acho que foi um impulso. Mas na hora do almoço, entre um assunto e outro, eu acabei falando para ele. Senti tanto tua falta ontem. Me senti até meio deslocado, porque você não estava aqui para conversar comigo. Ele não fez comentário nenhum. Só ficou me olhando. Mas foi um olhar tão profundo que me fez até estremecer. Para completar, notei que depois ele passou a tarde toda me olhando de um jeito não era o habitual. Como se estivesse, não sei, talvez maquinando alguma coisa na cabeça, ou então querendo me falar alguma coisa, ou fazer, não sei. Até que na sexta-feira, no fim do serviço, estávamos já batendo ponto, ele falou: Rosângela, tem como a gente conversar? Conversar? Sim. Não, conversar agora, pode ser agora, se você tiver tempo. É uma coisa importante, eu preciso te falar umas coisas. Perguntei o que era, até de medo, pelo que pudesse ser. Mas ele achou melhor a gente conversar num outro lugar, longe da vista de todo mundo. E nessa hora, estremeci ainda mais. Imaginei o que podia ser. Normalmente eu ia pro ponto pegar o ônibus, mas acabei indo com ele até o estacionamento, pegar o seu carro. Ele falou que depois me daria carona até uma altura. E assim, aproveitávamos para ir conversando. Assim que entramos naquele carro, eu ali nervosa, ansiosa, preocupada. Ele não falava. Aí de repente ele parou, alguns quarteirões adiante, no estacionamento de uma farmácia. Aí se virou para mim, me olhou e finalmente falou: faz tempo que eu quero conversar com você, sabia? Só que faltava sempre coragem. E também não sei, não imagino, né, qual vai ser a tua reação. Reação? Mas por quê? O que você tem para me dizer? Ele fez mais um instante de silêncio. Depois puxou o fôlego, como se estivesse criando coragem, e falou: você já deve ter notado alguma coisa em mim. Até porque eu sei que não consigo disfarçar. Sei que você é casada, Rosângela. Mas eu não estou sabendo como lidar com a situação, você entende? Não consigo parar de pensar em você o tempo todo. Nem trabalhar direito eu estou conseguindo. Sérgio, eu acho que a gente não deve falar sobre isso, sabe? Não. Eu preciso falar. E mesmo que depois você se afaste de mim, não queira mais conversar comigo, eu preciso pelo menos botar isso pra fora. Não foi minha intenção. Juro que não foi, até porque é o tipo de coisa que a gente não manda, né? Mas eu me apaixonei por você. Sérgio, por favor, Rosângela, pelo amor de Deus, digo eu, me escuta. Preciso falar. Tô apaixonado por você como nunca estive por mulher nenhuma nesse mundo. E olha, não sei porquê, mas toda vez que a gente olha, eu sinto que você... Será que eu tô sendo convencido? Mas eu sinto que você sente alguma coisa por mim também. Tô errado? E depois daquelas coisas que você me falou ontem, eu criei coragem para confessar o que eu tô sentindo. Olha, aquilo me pegou tão de surpresa. Porque eu não esperava que ele fosse me dizer aquelas palavras. Até meio que desconfiei logo que entrei no carro, porque ele parecia tão nervoso, mas, sabe, coisa que você pensa e depois se corrige. Não deve ser isso. Rapaz tão novo. O fato é que ao mesmo tempo que adorei ouvir aquilo, fiquei assustada, apavorada. Não consegui dizer uma palavra, só fiquei olhando para ele, enquanto o coração saltava pela boca e diante do meu silêncio. Ele veio pro meu lado. Não vou dizer que não estava esperando, mas
Simplesmente deixei o beijo acontecer. Desejava isso também. Não posso negar que desejava, que esperava. E apesar de não saber o que fazer depois, sabia que não devia, que era errado. Parece que aquele beijo me roubou todas as forças que eu ainda tinha. E depois do beijo, no impulso, completamente fora de mim, eu falei aquela loucura sem pensar. Também estou apaixonado por você, Sérgio. Nessa hora, ele sorriu. E outro beijo aconteceu. Só que dessa vez, não sei o que houve comigo, porque tinha acabado de dizer que também estava gostando dele. Me retraí. Me deu uma coisa, assim, coloquei as minhas duas mãos contra o seu peito, como se estivesse querendo impedir a sua aproximação. E só falei aquilo. Só que não posso, Sérgio. Me desculpa, eu não posso. Ué, não pode por quê? Você acabou de dizer que está sentindo o mesmo por mim. Não posso porque não é certo, Sérgio. Eu sou casada, você sabe disso. É uma pena que a gente não tenha se conhecido numa outra época, numa outra situação, num outro momento da minha vida, mas não dá. Mal terminei de me desculpar e já fui caindo no choro. Depois abri a porta do carro e saí, sem sequer me despedir. Zonza. Em vez de ir pro ponto pegar o ônibus, saí andando sem rumo, ainda com o rosto banhado em lágrimas. Não sei por que Deus colocou esse homem no meu caminho e justamente nessa situação. Sabendo que não poderia retribuir. Só sei dizer que tudo isso virou meu mundo de ponta cabeça. Chorei muito durante todo aquele dia. Senti vontade de sumir. Fugi de tudo e de todos. Tive de me esconder no banheiro. Depois fingi dor de cabeça para o meu marido não notar que eu estava com o olho vermelho. Minha vontade era de ir para um lugar onde ninguém me conhecesse. Lamentei muito por saber que ele também me amava. É estranho dizer isso, mas lamentei pelo fato de saber que mesmo nós dois, estando apaixonados um pelo outro, não podemos ficar juntos, não vai se consumar. Eu queria, mas não posso. Sou casada, tenho 2 filhos. Uma família que precisa de mim. De modo que, apesar do que eu sinto, jamais teria coragem de fazer uma loucura. Por tudo que meu marido e meus filhos representam na minha vida. Eu jamais seria capaz de desrespeitá-lo, apesar daquele beijo. Como eu queria voltar no tempo. Ser apenas aquela adolescente que era um dia. Chegaria em casa, escreveria tudo o que estou sentindo agora no meu querido diário. Faria aquele desabafo, falaria dos meus problemas, depois fecharia os olhos e dormiria. Só que a minha vida hoje é completamente diferente. Eu sou adulta. Mais do que isso, eu sou uma mulher madura. Daqui a pouco, terei 50 anos. Tá perto disso. Faltam poucos anos. Sou casada, tenho família. Não sou mais aquela menina. Não posso simplesmente colocar o sentimento na frente da razão. Preciso encarar a realidade. Olhar nos olhos do meu marido, dos meus filhos e tentar afastar esse sentimento bobo que tomou conta de mim. Sentimento absurdo, fora de hora. Essa paixão sem cabimento. Foi por isso que resolvi escrever essa carta. Mandar a esse programa. Como se estivesse escrevendo no meu diário,
dos tempos de adolescente. Mesmo escondida atrás de um nome falso, inventado, e mesmo através da voz de outra pessoa, quem sabe, depois de desabafar, eu consigo atenuar essa dor, esse sofrimento, esse mal-estar, e consiga me sentir pelo menos um pouco melhor, encontrar um pouco mais de paz. Não queria que essa tempestade tivesse atravessado meu caminho, porque sinto que meu mundo nunca mais será o mesmo. Sinto que, pouco a pouco, estou perdendo o controle completo. Estou perdendo as rédeas da minha vida.